E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Nosso trecho de hoje compreende o texto de Jeremias, capítulo 42, e se estende até o capítulo 44. Vamos degustar o conteúdo maravilhoso desses capítulos, porque eles trarão para nós grandes e preciosas lições. No capítulo 48, eu separei o versículo 1 até o 3, mais o verso 19, que nos dá um vislumbre do capítulo como um todo, trazendo-nos assim uma ilustração que vai nos proporcionar uma lição extraordinária de vida. Do versículo 1 ao 3, você encontra os seguintes versos declarando a realidade da aproximação dos capitães e mais o povo como um todo diante de Jeremias. E no verso 2, eles dizem assim para Jeremias: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos. Você percebe que é um remanescente que comparece diante de Jeremias. Existe uma pouca quantidade, mas uma qualidade altíssima de adoradores do Senhor. Então você percebe que havia já um pequeno grupo que estava permanecendo fiel nos dias de grandes desafios do profeta Jeremias. Este grupo constituía-se uma espécie de remanescente. Deus sempre tem os seus fiéis em todos os lugares e em todo o tempo. São muitas vezes uma minoria, mas associado ao Senhor, eles se tornam a maioria. Porque se eu e você nos juntamos a Deus, então somos maioria, porque o nosso Deus é maior. Você observa que eles continuam na declaração para Jeremias dizendo o seguinte: a fim de que o Senhor teu Deus, verso 3, nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Essa deveria ser a disposição de todos nós. Aliás, essa é a disposição daquele que verdadeiramente é remanescente. É o indivíduo que assume o seguinte propósito para a sua vida: Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Todo adorador sincero pede para Deus o caminho que se deve andar e aquilo que se deve fazer. O verdadeiro servo do Senhor pede para que o Senhor possa estar exibindo o caminho que se deve andar e aquilo que se deve fazer. Assimile isso para a sua vida. Eu preciso assimilar isso para a minha vida também. O caminho que eu devo andar e aquilo que eu tenho que fazer. Assim eu serei realmente membro integrante do remanescente do Senhor. O verso 19 diz: falou-vos o Senhor, ó resto de Judá, não entreis no Egito, tendes por certo que vos adverti hoje. Olha a mensagem que Deus enviou para o remanescente. Remanescente é aquele que pede a Deus o caminho que deve andar e pede ao Senhor aquilo que devem fazer. O remanescente é aquele que não entra no Egito. Não, a gente não vai tomar parte do Egito. No capítulo 43, um indivíduo chamado Azarias, diz o verso 2, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, disseram a Jeremias: é mentira o que você está falando, é mentira o que dizes, ó Senhor. Deus é mentiroso, eles estão declarando. Nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para morar. Ou seja, tudo que você está contando é mentira. É mentira. Deus não está falando nada disso para a gente não entrar no Egito. Ele não tem mais o que fazer, ele não vai se meter com isso. E o resultado é que o capítulo 44 mostra-nos a tragédia de terem se recusado a trilhar o caminho exibido por Deus e fazer aquilo que Deus pediu. Deus disse: não entrem no Egito. Aí eles falaram: é mentira, isso aí é mentira, Deus não falou nada disso. E no capítulo 44, verso 10 diz qual foi a conclusão: não se humilharam até o dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Ou seja, eles se recusaram a fazer parte daquele remanescente. Eles se opuseram à ordem de Deus, não quiseram andar no caminho que deviam andar e nem a fazer o que Deus disse que deveria ser feito. Não inclusos no remanescente,
Então você tem dois paralelos, você tem um paralelo aqui. Qual é o paralelo? O que faz o remanescente? Pergunta ao Senhor, qual o caminho que eu devo andar e o que eu devo fazer? O que faz o rebelde é aquele que não se humilha, é aquele que não teme, não anda na lei do Senhor, nem nos estatutos, e que se opõe completamente à vontade do Senhor. E então, vamos ser caracterizados como rebeldes ou como remanescentes? São dois R's, de um lado os rebeldes, do outro lado os remanescentes. Que possamos ser remanescentes pela graça do Senhor operando em nossa vida, para fazermos aquilo que o Senhor quer que façamos e andemos nos caminhos que Ele nos propõe. Graça e paz, amanhã tem mais. Esse é o nosso Super Ano Bíblico. Estamos juntos em nome de Jesus. Beijo no seu coração.